Eu desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos, com as forças reunidas das silenciosas vibrações dos nossos pensamentos, somos fortes, sadios, felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Eu estou em paz e satisfeito com o universo inteiro e desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas. Dou graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Que assim seja. Bom, você vai gravando e tá gravando, tá legal? É claro. Salve galera, beleza? Que é o nosso primeiro vídeo do Manto de Retalhos, que eu quero falar sobre uma moça que é considerada a moça mais bonita da Renascença, uma das moças mais bonitas da história, a Simonetta Vespuccio, e esse nosso primeiro vídeo vai ser dedicado a ela. Não só ela, mas todas essas conexões que nós iremos fazer aqui e vamos tecer esse manto de retalho. Simonetta Vespuccio, musa do Renascimento, ela nasceu em 1401. Aí tá vendo isso daí que tem que ter aí no nome, né? A Simonetta Vespuccio, uma moça que é considerada a musa do Renascimento, nasceu em 1453 e morreu em 1476, então ela morreu muito nova, com 23 anos de idade. Ela, dona de uma beleza estonteante, ela era esposa de um primo distante do Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio é exatamente esse que dá nome ao nosso continente. O nosso continente, a América, é dito que se chama América por causa desse cara, Américo Vespúcio, que percorreu o primeiro a pisar em solo continental, a América. Ele percorreu inclusive a costa brasileira, o que vinha depois a ser chamado Brasil. O Américo Vespúcio, primo distante da Simonetta Vespuccio. Simonetta Vespuccio, ela foi amante do Giuliano de Medici, ou Medici, da casa dos mecenas, de Lorenzo Magnífico. E essa história toda está relacionada com isso. Eu gostaria de falar dela, Simonetta Vespuccio, porque ela era modelo para pintura. Muitos pintores adoravam os traços de beleza dela e usou ela para pintar, para fazer representações artísticas. E um desses quadros é o quadro Nascimento de Vênus, pintado em 1485. Esse quadro, Nascimento de Vênus, vocês devem estar vendo aí, meu grande sobrinho, que é o editor de tudo isso daqui, um parceiro idealizador disso que eu estou fazendo. Esse quadro, que foi pintado em 1485 pelo Sandro Botticelli. O Sandro Botticelli era apaixonadaço na Simonetta Vespuccio. Ele fez retratos depois que ela morreu. Ele, inclusive, está enterrado do lado dela. Ele pediu para enterrar do lado dela, do tanto que ele gostava dela. Tem dois quadros que o Sandro Botticelli fez que tem ela como protagonista no quadro. Um é o Nascimento de Vênus e o outro é a Primavera. O Nascimento de Vênus tem alguns detalhes muito interessantes, muito escondidos ali. Diz que o Sandro Botticelli, ele voltou do Vaticano e lá no Vaticano ele entrou em contato com muitos livros proibidos. A gente tem que lembrar que aquela época, ali em Florença, capital do renascentismo, capital de uma efervescência cultural, muitos dogmas da igreja, muitas concepções em relação ao universo estava sendo questionado, e dentre eles o geocentrismo, ou seja, que a Terra era o centro do universo. Muito pelo contrário, alguns acreditavam já ali naquela época, e renascendo, tendo acesso ao que os gregos pensaram, ao que os romanos pensaram, muitos naquela época ali já estavam vasculhando esses saberes e percebiam que o Sol era o centro do nosso sistema solar, que a Terra
girava ao redor do Sol, os planetas, toda essa dança celeste eles estavam resgatando. E diz que o Sandro Botticelli teve acesso a alguns livros proibidos, dentre eles do Ptolomeu, que é um grego, e nesse acesso tal ele viu muito sobre galáxias, ele viu muito sobre o infinito, muito sobre as estrelas. Cara, a gente tem que lembrar que os quadros do Sandro Botticelli foram queimados nessa época. Era muito comum queimar quadro, queimar produção científica, queimar produção artística. Se fazia isso com quadro, também fazia isso com gente. A igreja era uma igreja bem conservadora, uma igreja que não permitia que a palavra dela, a ideia que ela pregava fosse questionada. E o Sandro Botticelli pintou esse quadro. Foi o primeiro nu feminino em 1000 anos. Então passou 1000 anos e o primeiro nu feminino que não era Eva. Então, segundo os elementos pagãos, Vênus, a deusa do amor, Afrodite, entre os gregos, Vênus, deusa do amor, entre os romanos, então já tem elementos do paganismo. Segundo, que se você reparar no cabelo dela, olha lá no cabelo dela, você vai ver que o cabelo dela aqui, ó, nessa parte tem uma galáxia, então você vê que é uma espiral em forma da galáxia. Inclusive esse espiral, né, que também parece a letra G, que é uma letra da maçonaria, ou que também que G de Gênese, e a letra G também ela faz certinho vamos dizer assim, o Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Então a letra G, a galáxia. Então você olha lá, aqui ó, o cabelo dela, você vai ver isso, essa galáxia. Então ele colocou registrado ali, não é à toa. Outra coisa, outro detalhe interessante que eu gosto do cabelo dela é esse símbolo do infinito que você vê aqui, ó, símbolo do infinito, um 8 deitado, que é o símbolo do infinito. Eu acho muito interessante que quando diz que Jesus Cristo tem 33 anos, se a gente espelhar o 3 com 3, também dá o símbolo do infinito. Sandro Botticelli, símbolo do infinito, Ptolomeu, Simonetta Vespúcio, Américo Vespúcio, descoberta da América. Então, esses são os elementos que eu gostaria de trazer hoje aqui no nosso manto de retalho, fazer esse manto, confeccionar esse manto para a gente usar. Claro que isso não para aqui, é só um vídeo para a gente pensar como é bacana a gente estabelecer essas conexões entre os saberes, essas conexões entre tempo, espaço e diluir toda essa distância que existe entre o que eles pensaram, diminuir essa distância que existe entre nós aqui e a gente se conectar a esses saberes e a gente se conectar entre a gente. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima.